Olá, gente, que Deus lhe abençoe sua vida, segundo dia desse novo semestre, e nós estamos apenas iniciando essa nova série que é a fé, que gera frutos. E hoje eu quero falar de algo muito especial, que tem a ver com, o nosso dia a dia. Você vai ver que esse assunto, ele realmente vai tocar o seu coração e vai mover a sua fé para coisas maiores. Antes, já se inscreve aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, não tem nem como perdoar. Já se inscreve no canal, tá bom? Se inscreva aí, coloque o sininho também, ative ele, para você receber as notificações. Todos os domingos, 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós transmitimos a nossa reunião, que é aquela reunião dos adoradores. Tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Para mais informações, você também pode ir na rede vizinha, o Bispo Marcelo Júnior. Ali você vai encontrar conteúdos do nosso dia a dia também, para que você possa estar sempre nos acompanhando. Vem ser family conosco, vem ser Moriá family com a gente. Nosso lema é louvor, adoração e milagres, sempre à luz da palavra de Deus. Vamos para o vídeo? Esse mês nós vamos dedicar a falar sobre a fé, os mistérios que envolvem a nossa fé. E hoje eu tenho aqui a minha Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e eu vou estar agora mencionando alguns versículos, desde o versículo 1 até o versículo 8. A história vai falar sobre Ana, e nessa história não faltam detalhes que vêm trazer à luz mistérios da fé, como por exemplo, essa mulher que era tão amada pelo seu marido, mas o marido dela tinha uma outra esposa, que naquele tempo, naquela cultura normal, e essa esposa se chamava Penina, e essa tinha filhos. E Ana, por sua vez, tinha um problema, e ela não gerava filhos. E isso trazia para Ana tristeza. Agora, bispo, aonde entra a fé? A fé vai entrar exatamente nos momentos onde você não consegue alcançar determinadas coisas com as suas próprias mãos, pela sua capacidade, pela sua entrega, vamos dizer assim, ao seu trabalho, aos seus objetivos. Nós estamos começando um novo semestre e quem sabe no semestre passado você até colocou como alvo alguns objetivos, fixou aquelas metas e quem sabe não chegou. Mas isso não quer dizer que você não possa realizar. Para Ana era impossível. Eu faço questão de dizer ou mencionar essa palavra de maneira até mais lenta. Impossível o gerar filhos. E era justo isso o que ela mais queria. E nesse, vamos dizer, decorrer de tempo, nessa caminhada, nessa jornada de vida, ela passou por algumas situações com essa mulher, chamada Penina. E é aí onde eu quero que você agora venha fixar o seu pensamento para você entender a respeito da fé. A fé que remove montanhas, a fé que faz exatamente o impossível ele se tornar possível. Eu quero que você agora observe esse verso que eu vou colocar para você, que é o verso de número 4. Olha só. No dia em que Eucana, esse era o marido da Ana, oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Olha o próximo verso. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então você veja que há algumas situações, há alguns momentos, que mesmo você sendo prioridade na vida de alguém, não vai resolver a sua questão própria. É por isso que a fé, ela é uma coisa que é sua, é individual. Uma das coisas que você precisa entender com respeito à fé é que você precisa usar a fé que você mesmo tem.
Você veja que Eucana, ele dava uma porção para Penina, para os filhos, mas para Ana, ele dava porção dupla. Ele fazia questão de, olha, deixar bem claro para todos, olha, essa mulher para mim é especial. Ele pegava uma porção muito maior, uma porção, o dobro, e ele dizia, olha, está aqui para você, meu amor, porque eu te amo. Você veja que naquele dia que ele fez isso, vai estar escrito aqui no próximo versículo, que é o 6, o seguinte: a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Eu quero que você agora pegue esse detalhe. Quando Deus ele quer que você use a sua fé, ele vai permitir que algumas coisas comecem a te incomodar. Quando algo começa a incomodar, essa chave, eu quero que você guarde ela em seu coração. De repente você está incomodado com algumas situações que estão acontecendo no seu dia a dia, na sua vida. Isso é um sinal de Deus que Ele está falando para você o seguinte: eu quero que você use a sua fé. Está chegando o momento de eu realizar em sua vida o que é impossível. Eu posso realizar, eu quero, eu vou realizar. Você veja que essa mulher chamada Penina, que era a outra esposa de Eucana, ela começava a irritar a Ana. Isso foi causando um desconforto. Você pode ver que isso sucedeu na vida de outras pessoas. Hoje eu não vou comentar sobre Moisés, mas Moisés ele tinha uma vida, sabe, de príncipe. Ele era filho da filha de Faraó. Ele foi adotado, estava ali. Mas ele começou a sentir um incômodo, largou aquilo e ele foi viver o propósito de Deus na vida dele. Ou seja, ele precisou, naquele momento ali, usar a fé dele. Você veja que o mesmo acontece com Abraão. Quando Deus fala para ele o quê? Sai agora aí da tua casa, da tua parentela. Abraão ele tem que usar a fé dele para ele começar a ver na vida dele o sobrenatural, ele vê o novo de Deus. E você veja que não foi diferente com Ana. Quando aquela mulher começa a irritar, começa a acontecer situações, Ana chega um momento que, olha só, vai estar escrito no versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele sabia exatamente qual era o problema dela, e ele tentava compensar isso com o amor dele, sabe, sempre demonstrando carinho na linguagem do amor. Ele era aquele que entregava para ela sempre o melhor. Ele fazia questão, mas ele disse até para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ou seja, ele sabia qual era o problema, ele sabia o que estava causando aquele desconforto naquela mulher chamada Ana. Só que ele não tinha como resolver aquela situação. Foi quando Ana, vai estar escrito aqui no versículo 9, que ela, depois de comer, depois de beber, aqui ó, versículo 10, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto. Nesse momento, Deus, ele olha para a vida de Ana com um olhar diferente, porque ela parou de reagir somente como mulher, como ser humano. Você veja que quando acontecem situações assim, a gente às vezes não come. Quantas vezes a gente fica irritado, chateado? São reações da parte humana. Mas naquele dia, Ana ela olha para o altar e ela diz: é nesse altar que eu vou fazer um voto com Deus e eu creio que Ele vai mudar a minha vida. Naquele momento, ela deixa todos irem, eles vão lá, apresentam as suas ofertas e ela vai depois. Naquele momento, quando ela vai ao altar, ela faz um voto com Deus. Para fazer um voto, você precisa usar o quê?
a sua fé. Então a palavra de hoje, ela quer dizer para você que momentos difíceis requer o uso da sua fé. Momentos que você está sentindo desconforto, é um momento do impossível, é um momento da fé, é um momento de você se acercar a Deus por meio da fé. Ele vai permitir algumas peninas, ele vai permitir algumas peninas estar, na sua vida, porque esse tipo de pessoa, ela faz a gente se aproximar da fé, se aproximar de Deus. Ele vai permitir peninas em forma de situações, porque esse tipo de situações também nos leva para a fé, nos leva para Deus. Se você começar a viver a sua vida tudo normal, você não vai mais usar a sua fé. Talvez você caiu aqui como de paraquedas, assim que a gente fala, né? E você diz assim, poxa, eu ainda não entendi, por que eu estou aqui tanto tempo ouvindo essa palavra? Você está tanto tempo ouvindo, porque Deus está te abrindo os olhos quanto às peninas que está aí, próximo de você, na sua vida, e Ele está dizendo para você o seguinte, eu posso mudar isso. Eu estou permitindo isso para que você possa agora reagir. Ou você acha que essa doença, ela tem o poder de acabar com a sua vida? Não, minha irmã, meu irmão, amigo querido, amada, essa doença, ela não veio para acabar. Essa doença, esse problema financeiro, essa crise no seu casamento, Deus está permitindo essas situações porque Ele quer que você viva o melhor. Ana, ela quando usa a sua fé, ela pede a Deus um filho e fez um voto, versículo 11, dizendo, Senhor dos exércitos, se atentamente olhares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Você sabe que esse voto ela cumpriu. Deus se lembrou dela. Quando você para de usar a sua fé, no mundo espiritual, você começa a se sentir esquecido. Mas Ana, ela diz para Deus, olha, eu quero que o Senhor se lembre de mim. A fé faz você ser lembrado na presença de Deus, é muito forte. Tem muito tempo que você talvez não usa a sua fé. Talvez existe muito tempo que você desistiu de usar a sua fé, de fazer propósitos, de dobrar os seus joelhos, de fazer as orações na madrugada, de vir de maneira presencial à igreja. Quem sabe você, desde 2019, 2020, na época da pandemia, nunca mais retornou. Você tem estado somente online. Não será o momento de você dizer, não, eu vou fazer algo mais, eu vou fazer algo diferente, eu vou usar a minha fé. A fé requer esforço. Você vê que ela entregou o filho, que foi o profeta Samuel. Você veja que ela entrega o filho, ela dá. A pessoa que usa a fé, ela costuma se entregar a Deus, ela costuma dar. É verdade. E você veja que Deus, mais adiante, eu vou mudar aqui, no capítulo 2, no versículo 21, vai estar escrito assim, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu. Teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, ela que tinha pedido a Deus um filho, quando ela usa a sua fé, Deus dá para ela 6 vezes mais. É isso que acontece. Essa série tem o nome A Fé que Gera Frutos. Olha os frutos da fé na vida de Ana. E agora chegou a vez de você ver na sua vida. Eu quero orar por você. Ore comigo agora e vamos orar usando a nossa fé, porque você vai ver os frutos dela. Senhor, eu oro nesse momento em favor de todos, em favor, meu Pai, dessa pessoa que precisa, ela que quer ver resultados na sua vida com respeito, meu Deus, à sua fé, mas talvez, Senhor, por algum momento, por alguma razão, ela parou, meu Deus, de usar a fé. Ela está, meu Deus, como Ana, naquele momento,
em que não estava olhando para o altar, meu Deus, olhando para o Senhor, meu Deus, como o Deus do impossível, como o Deus todo-poderoso que resolve. Meu Deus, ela começou durante um tempo a olhar para as coisas de maneira natural, por isso não comia, ficava triste, semblante caído, meu Deus, mas quando ela olha para o Senhor, meu Deus, com aquele olhar diferente, ela se aproxima do altar, meu Deus, e ela não se aproxima apenas para dar uma oferta, como ela fazia sempre, ela se aproxima para fazer um voto. Meu Deus, o voto, ele é maior do que a oferta. Meu Deus, é naquele momento que a pessoa ela se entrega, e essa pessoa que está agora orando comigo, e ela está se entregando, Senhor, ela passa por um momento difícil, mas nesse momento agora, ela está buscando se entregar, ela está buscando, sabe, chegar diante de Ti com uma forma diferente. Então que essa fé, meu Deus, venha gerar os frutos, venha gerar a saúde, venha gerar a prosperidade, venha gerar a paz, venha gerar, meu Deus, um casamento abençoado, filhos abençoados. Esse semestre que está iniciando agora vai ser um semestre de vitórias. Eu profetizo, entrego meu Deus, na vida dessa pessoa essa vitória através da fé. Meu Deus, o Senhor disse na Tua palavra, meu Deus, sem fé é impossível, mas com fé é possível. Então eu determino a bênção na vida dela em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga glórias a Deus. Que a sua vida seja alcançada por essa fé, a fé que faz o impossível tornar-se possível, a fé que faz o sobrenatural se tornar natural. E quando as pessoas olharem para a sua vida, elas vão ver Deus na sua vida. Você nasceu dotado dessa fé, dotada dessa fé. Use-a, você vai ver a diferença, a mudança acontecer na sua vida. E eu quero convidar você para usar a sua fé e estar conosco. Aqui na Moriá Family, nós temos cultos quase todos os dias, mas há 3 cultos que são principais. Quarta-feira, 7 horas da noite, também tem ao meio-dia. Sexta-feira é o culto de libertação, ao meio-dia acontece, e também às 7 horas da noite. E o principal de todos os cultos, quando nós levamos o nome culto a sério, mais sério do que, sabe, qualquer outra expressão que eu possa ter falado antes, que é o domingo, 9 horas da manhã. É o culto dos adoradores, é onde nós adoramos, é onde nós louvamos, é onde nós lemos a palavra, aprendemos a palavra, muito importante. É onde os seus filhos e filhas, nós dedicamos um momento para abençoar a família, abençoar a casa, abençoar as crianças, os jovens. Nós temos um momento no culto de domingo que nós abençoamos os casais, abençoamos os namorados, noivos, os solteiros também. É um momento que nós profetizamos. Olha, o culto de domingo é um culto muito gostoso, muito bonito, muito abençoado. Às 9 horas da manhã. Temos um outro culto que é um culto auxiliar às 5:30 da tarde. O endereço, eu acredito que já está aparecendo aí na sua tela. Esse é o lugar mais conhecido de Goiânia. Você pode vir do setor Bueno, Marista, Jardim América. Você que mora nos arredores de Goiânia, como Trindade, Goianira, a saída ali para Guapó, né? Já próximo ali da cidade de Jardim, Vila Canaã, se não me falha a memória. Você que é de Aparecida de Goiânia, Garavela, olha, a Avenida Anhanguera é a mais conhecida aqui de Goiânia. Nós temos estacionamento, temos o nosso departamento Kids, a igreja tem ar-condicionado. Eu vou dizer para você, a nossa estrutura é modesta, é pequena, mas o poder de Deus aqui se manifesta de forma grande, muito grande,
para abençoar a vida das pessoas, tá certo? Bispo, eu quero mais informações. Nós vamos colocar agora o número da central, a Central Moriá. Você pode estar se informando a respeito de todas as coisas que você possa ter uma eventual dúvida. Bispo, uma outra pergunta ou uma dúvida: como eu faço para ajudar, para ofertar, para dizimar, sabe? Para contribuir, para semear, para ser um provedor na obra de Deus? Você pode acessar os nossos canais através desse número Pix e também desse QR Code. É só você aí abrir a câmera do seu smartphone e você pode fazer a sua doação. Seguramente Deus, Ele vai abençoar a sua vida, tá certo? Vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã falando mais a respeito da fé. Como eu disse no início, se inscreva no canal e ative o sino, aquele sininho, ative ele, porque a qualquer momento a gente entra ao vivo para estar falando mais a respeito da fé, entregando o que Deus Ele tem feito na nossa vida e vai fazer mais na sua, tá certo? Forte abraço, gente, e até a próxima.